Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Quero ler com vocês a famosa parábola do filho pródigo. Jesus está contando aqui nesse contexto uma série de histórias. Contou a história da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. E ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou. E ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei alguma festa para mim e para os meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas. O pai respondeu: Filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo o que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor querido, nós pedimos que de alguma maneira a nossa história se encontre nessa história. Porque há pessoas aqui hoje vivendo uma vida semelhante a essa parábola, semelhante ao início, semelhante ao meio, e o meu desejo é que ela se assemelhe também ao fim. Para que hoje não seja mais um dia, ou apenas um domingo na nossa vida, mas que seja um dia de reencontro com Deus, de reencontro consigo mesmo, e de reencontro com a vida. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Talvez seja a parábola do filho pródigo a mais conhecida de todas as parábolas contadas por Jesus. Você sabe que parábola é uma história que não aconteceu. Jesus contou uma história da cabeça dele. E diz o Rubem Alves que as parábolas são uma história que não aconteceram nunca para que aconteçam sempre. Ela não aconteceu pontualmente um dia, mas ela vive acontecendo por aí, porque em muitas casas, em muitas famílias, muitas pessoas vão embora
e irresponsavelmente desperdiçam a vida e desperdiçam a existência. Nós facilmente podemos aplicar a parábola do filho pródigo na vida de tantas pessoas e talvez até na nossa vida mesmo. Aplicamos na vida de gente que olhou para si, não gostou do que viu e não soube fazer um processo de mudança através de um caminho de vida. Fez um processo de mudança através de um caminho de morte. Isso é tão comum. Isso é uma parábola que fala de decisões precipitadas. Todos nós aqui em algum momento já tomamos alguma decisão que passado algum tempo você falou, tomei essa decisão fora de hora. Não era o dia, não era o momento, eu não tinha estrutura emocional para ter decidido aquilo que decidi naquele tempo. Ou seja, é a história de todos nós. É a história desse povo que se reúne hoje cedo aqui na Betesda. É a história que contrasta as nossas vaciladas, as nossas atitudes estúpidas, as nossas emoções fragilizadas. É a história que contrasta a nossa baixa autoestima com o caráter amoroso e fiel de Deus. Não é uma parábola que fala só de pessoas, é uma parábola que nos ensina quem Deus é. Qual é a maneira como Deus interage com as pessoas. A parábola apresenta, entre muitas coisas, um rosto diferente de Deus. Não é mais o rosto que boa parte do caminho religioso gostou de construir, porque passou a ser um rosto de manipulação, de um Deus tirano, que está sempre com a cara fechada, dando bronca nas pessoas, e ai daquele que for embora, e ai daquele que pensar em voltar. O filho mais novo revela essa percepção de um pai quando ele diz, eu não mereço mais nem se eu voltar como filho, se eu voltar como empregado, tá bom. Isso é uma percepção de Deus, é a percepção popular, ou mais comum que as pessoas têm de Deus. Eu errei, então agora eu vou voltar bem pianinho, eu vou fazer umas coisas bem boazinhas, porque aí pelo menos eu tento aplacar a ira divina e ele não acaba com a minha existência. Não é só a relação de um pai e de um filho, é também a relação da humanidade com a divindade. Esse rapaz vai embora, e o problema não é ele ir embora. Ir embora da casa do pai e da mãe não é um problema. Sair fisicamente da casa dos pais não é um problema. Aliás, em determinada idade, você tem que sair. Tem gente, inclusive, que tem o problema inverso. Ele ainda está lá. Já tinha que ter ido embora. O pai e a mãe não te aguentam mais. Ele só não tem coragem de dizer, mas está na hora de você fazer a mala e tocar a tua vida para frente. Então a questão não é ele ir embora, a questão é como que ele foi embora. Nós não estamos falando de um deslocamento geográfico, ele saiu de uma cidade e foi para outra. Nós estamos pensando o seguinte, quais são as motivações do coração para sair daqui e ir para cá? Porque o problema não é sair daqui e vir para cá, a questão é como que a gente faz esse trânsito. Então a questão desse rapaz não é que ele saiu, não é que ele foi embora, mas são as motivações de ir embora, porque ele não soube ir embora, ele precisou romper, e não é necessário romper. Para ir, eu não preciso romper com pessoas, eu posso ir e continuar sendo amado e manter os meus relacionamentos intactos. Então ele foi. E porque foi com as motivações erradas e com um coração não trabalhado, ele se perdeu. Pronto, essa é a parábola do filho pródigo. Vamos embora? Porque aí nós já identificamos um monte de gente, que aí pensando na relação com Deus e igreja, a gente diz, não, eu conheço mesmo, pessoa que foi embora da igreja, e essas pessoas ganham um nome, inclusive, que nós damos, né? Nós, os santos, os desviados. Parece nome de filme de crente, que com certeza vai ser ruim.
Não, nós não estamos falando de ir embora da igreja, nós não estamos falando, não, nós estamos falando de uma postura pessoal, da motivação que essa pessoa tem com a vida. E isso diz respeito a Deus, isso diz respeito à igreja, isso diz respeito a você com você mesmo, isso diz respeito a você com a sua esposa, com o seu namorado, com os seus amigos, diz respeito à vida toda, em todos os desdobramentos que a nossa vida pode ter. A prova de que o problema não é o deslocamento geográfico é que tem outro filho na parábola. Tem o filho mais velho, que é o filho que não foi embora, ele ficou em casa. Ele não chegou no pai e falou: chega, não quero mais viver com você. Não, ele está lá. Está lá bem pianinho, bem quietinho, bem bonzinho. Não é nada rebelde. Mas está completamente perdido. Ele não foi embora, e ele não precisou sair de casa para se perder. Ele conseguiu se perder ali mesmo, no lugar onde ele estava. E aí eu arrisco dizer que talvez essa perdição seja pior ainda. Porque essa aqui é a doença silenciosa, que se instala dentro da gente e ela vai nos comendo por dentro e a gente está lá, silencioso. E o outro? Não, o outro já está detectado que ele está perdido mesmo. Por quê? Porque ele gritou e ele foi embora. Então, foca nele, porque ele está perdido. É melhor, pelo menos a gente já sabe. Agora tem um outro que está aqui dentro, que ele está absolutamente perdido, mas não dá para ver, porque ele ficou aqui. Então, baseado nisso, eu quero pontuar algumas coisas com vocês. E a primeira delas é exatamente isso. Se perder não é exclusividade de quem vai embora. Você se perder, você perder a sua vida, você perder o seu eu, você perder o seu centro, você perder a sua estabilidade, você perder o sentido, você perder o rumo, você perder a razão pela qual você está vivo, não é exclusividade das pessoas que deram um grito e foram embora viver outra vida. Não, se perder é a possibilidade de todo mundo que esquece que existe um coração e de que esse coração é um órgão vital e que precisa ser cuidado. Porque esse coração aqui, o físico, é vital. Se você não cuidar dele, você vai morrer. Por isso que a gente faz check-up. Aí quando faz check-up, vem o resultado do exame e o médico diz assim: então, você vai morrer. Se você não cuidar desse coração, você vai morrer. Porque está tudo alterado, seus índices estão todos tortos. Então você precisa mudar de vida, você precisa mudar de hábito, você precisa mudar de postura, você precisa mudar de alimentação, você precisa começar a pelo menos ir até a padaria a pé para o seu corpo saber o que é se mexer, porque senão você vai morrer. A Bíblia usa a palavra coração por causa da gravidade, da seriedade que é cuidar de um coração, para falar das nossas razões e das nossas emoções. Coração na Bíblia não é esse órgão aqui que pulsa, que bate, literalmente, fisicamente. Coração na Bíblia é esse lugar onde a nossa razão, as nossas emoções, os nossos sentimentos se juntam e ali nós tomamos decisões. Provérbios 4:23. Foi acho que talvez o versículo que eu mais preguei enquanto fui pastor dos jovens. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Não é que depende 1/4 ou 1/3 ou uma fração da sua existência. Cuide dele, porque dele depende tudo o que você é. E foi exatamente o que o pastor Eliel falou aqui no momento da intercessão. Deus não está aqui para resolver as nossas questões e as nossas pendências de vida e de dia a dia. Não, Ele está para lidar com aquilo que há de mais sagrado, é o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Então esse rapaz, ele não saiu de casa, ele está lá bem bonitinho, mas com o coração absolutamente abandonado. E por alguma razão que não está claro na parábola, então a gente pode deixar a mente fluir. A gente não sabe porquê, mas está claro que é uma pessoa absolutamente amargurada, rancorosa, invejosa.
e com outros sentimentos igualmente mortais. Você viu a reação dele? Você tem um irmão que está perdido, que a gente não tem notícia do que está acontecendo com ele, ou que a gente sabe que essa pessoa se perdeu na vida porque tomou decisões absolutamente equivocadas, e um dia essa pessoa volta. E qual é a nossa reação? Mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Meu irmão, essa pessoa estava perdida e foi encontrada. Hoje é dia de festa. Ah, mas e o que ele fez? O que ele fez foi terrível e comprometeu seriamente a existência dele. Por favor, não potencialize isso, porque já está doendo demais no coração dele. Mas ele não consegue. Ele tornou-se incapaz de sorrir com a salvação do outro. E não é do outro que está lá longe, é do outro que está aqui perto. Ele não consegue celebrar isso. Aí ele se enche de ira, ele se enche de raiva, e aí a gente fica pensando, quando é que esse coração começou a se encher tanto assim de ira? Qual foi o evento, qual foi o fato, qual foi a situação, qual foi o dia que a história dessa pessoa deixou de ser dirigida por amor e passou a ser dirigida por tanta raiva? Quando é que isso começou? Aliás, quando é que isso começou e por que ele nunca falou disso? Por que ele negligenciou temas tão sagrados do coração? Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Em algum momento, por alguma razão, e às vezes uma razão muito verdadeira e muito sincera, muito autêntica, o coração dessa pessoa se encheu de qualquer sentimento que mata e ele não tratou. E para não tratar, o que ele faz? Trabalha. Trabalha que nem um condenado. Porque ele é um condenado. O trabalho é apenas a metáfora da nova situação escrava que ele tem. Ele é escravo de um coração doente, então ele trabalha. Então ele se condena. E ele trabalha para quê? Porque aí a gente não tem tempo e ninguém precisa ficar mexendo nesse assunto, porque eu só trabalho. Então é uma fuga. É mais ou menos assim, vamos fazer bastante esforço físico, porque aí eu não tenho tempo para fazer nenhum esforço emocional. Aí eu tenho a justificativa de que, eu também não tenho tempo, né? E quem mora em São Paulo tem uma deliciosa justificativa de dizer que não tem tempo para nada. O trânsito acaba com a nossa existência, olha onde a gente foi parar. Vamos mexer nisso? Tenho tempo. Porque eu trabalho. E quando não tem trabalho, eu arranjo algum trabalho. E quando não tenho nada para fazer, ao invés de fazer alguma coisa comigo mesmo, eu arranjo alguma coisa para fazer um pouco mais, por quê? Porque exatamente eu não quero falar comigo mesmo. Então ele encontrou uma maneira de fugir, e todo mundo tem a sua maneira de fugir. Tem gente que é com o trabalho. E você, quais são as tuas fugas? Porque o nome disso é fuga. E se tem uma coisa que você não vai conseguir fugir, é de você mesmo. É aquele sensacional pensamento que diz, aonde você estiver, ali você estará. Um gênio que escreveu isso. O cara que escreveu isso devia ganhar um doutorado só pela frase. Porque aonde você estiver, ali você estará. E o problema dele não falar é que exatamente uma hora a gente explode. Porque quem se desconecta da realidade aguenta um tempo, é claro que aguenta. Mas do mesmo jeito que teve um evento que deu início a esse coração rancoroso e amargurado, haverá um evento que vai explodir esse coração. Haverá. Há um versículo na Bíblia, eu até pedi uma consultoria para o Eliel ali, teológica, que Mateus, Marcos e Lucas falam do versículo. Cada um o diz num contexto diferente. E eu quero dizer para vocês hoje como uma máxima, como um provérbio. Queria que você guardasse isso dentro de você. O versículo diz assim, não há nada oculto
que não seja descoberto. E não há nada escondido que não venha a ser revelado. Não tem nada escondido dentro de você que uma hora não vai vir à tona. Você pode inclusive ser um tipo de pessoa dentro da sua casa e outro tipo de pessoa na rua. Uma hora essas duas pessoas vão se chocar, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Porque você pode viver uma mentira durante um tempo, mas não por toda a vida, ninguém consegue. E aí a gente vai colocando de lado, a gente vai arrastando isso de lado para debaixo do tapete, como diz por aí, e isso vai indo para... Mas uma hora isso vai aparecer. Talvez uma hora apareça nas tuas palavras. Talvez uma hora apareça no teu corpo em forma de doença. Talvez uma hora apareça no corpo da pessoa que vive com você, porque você adoeceu ela. Porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Ora, aí você diz, pô, Jesus está querendo deixar a gente com medo com isso? Não, Ele quer te libertar. Ele quer te libertar dessa necessidade de você ficar vivendo esse inferno interno sozinho. É como se Jesus estivesse dizendo, já que as coisas ocultas serão reveladas, por que não fazer esse processo num processo pacífico? Dolorido, porém pacífico. Já que um dia você vai explodir, por que não se antecipar à explosão? Porque toda explosão tem efeito colateral, ela pode matar quem está do teu lado. Então por que não se antecipar a isso? Por que não tirar essa máscara? Por quê? Vocês sabem que eu gosto de para-choque de caminhão, né? As frases. Tem um que é assim. O problema de usar máscaras é que você precisa lembrar qual foi o último personagem que você interpretou. Esse é o problema de usar máscara. Essas pessoas que não têm personalidade, que em cada lugar elas são de um jeito, aí você fica assim, meu Deus, a última vez que eu vim aqui eu era o quê? Feliz, chata, bonita, amigável ou rica? Aí quando você vai encontrar com a outra pessoa, eu falo, meu, com essa pessoa eu sempre me apresento depressivo. Aí você só reclama. Então, aí usar máscara tem esse problema, por quê? Porque toda hora você tem que ficar lembrando qual foi o último papel que você encarnou. Esse é um dos problemas. O outro é que você nunca vai se sentir amado, porque você não se dá para as pessoas, você dá uma máscara. As pessoas até amam, mas elas amam a máscara. E máscara não sente, então você não vai sentir, porque o amor não está chegando em você, está chegando na máscara. E Jesus está dizendo, derruba isso. Porque as coisas ocultas, uma hora elas serão reveladas, então vamos fazer isso um processo terapêutico, bonito, dolorido, mas dolorido e bonito exatamente, se vai te libertar, pode ser dolorido, você pode chorar, pode ser tudo isso, mas vai ser bonito, por quê? Porque no final tem uma vida nascendo, é um parto, o parto é dolorido, mas é lindo, porque o amor nasce. Então, já que uma hora as suas pendências, as suas dores, elas vão aparecer, então se antecipe a isso. Para você, de fato, não se tornar uma bomba relógio. Se antecipe a isso, porque explodindo você pode ferir alguém, mas reconhecendo você pode ajudar alguém. Quando a gente se antecipa e assume as nossas questões, a gente passa a ser um case, a gente passa a ser uma pessoa que, olha só, ela vivia assim e ela passou a viver de uma nova maneira, porque se antecipou uma explosão. Ó, vamos olhar, olha a vida dele, olha a vida dela. Agora, quem explode, não. Quem explode, mata. Se mata. Então, não fuja. Não adianta sair bem cedo de casa e chegar bem tarde. Não adianta. Você vai fazer isso até quando? Não transforme seu trabalho numa fuga. E lembre que existem posturas silenciosas que são mais danosas que alguns gritos, muito mais. O silêncio, por vezes, representa calmaria, é verdade, mas também pode representar podridão. Porque tudo na vida é ambíguo, o silêncio também é. O silêncio, por vezes, é calmaria, está tudo bem, toca calmaria. E por outras vezes ele é que as coisas estão podres, mas está silêncio.
Eu preguei aqui no último domingo de agosto, num texto em que Jesus diz que Ele não veio trazer paz, Ele veio trazer conflito. Ele veio trazer divisão. E eu falo exatamente sobre isso, quando a paz se torna um problema, porque existe um jeito de viver a paz que acaba com a nossa vida, que é quando a gente se acomoda com aquilo que não presta. E não duvide, nós temos capacidade de se acomodar com aquilo que não presta. Meu querido e minha querida, fale das suas questões, abra o seu coração. Não vá para o fundo do campo. Não se isole lá naquela caverna, que isso não é vida. Agora, não vá para o outro lado da história, de sair falando da tua vida para todo mundo, porque o teu coração é um solo sagrado. Escolha com critério para quem você vai entregá-lo. História não, piada, né? Grupo de pastores que eles resolveram se reunir com certa frequência para se ajudar, né? Porque pastor aconselha, pastor prega, pastor dá aula, mas eles não tinham ninguém para ajudar eles, só eles que ajudavam as pessoas. E eles criaram então um ambiente bem sem regra, no sentido de aqui é o seguinte, cada um fala o que quer, não tem censura, não tem nada disso. Aí um dia um lá falou assim, olha, sabe o que eu acho que seria legal? A gente compartilhar as nossas maiores fraquezas, aqui, nós 4. Aí eu falo, vamos, então começa, sem censura, hein? Vocês vão ficar escandalizadinhos agora não. Qual é a sua? Eu falo assim, meu problema é bebida, cara. Eu começo com uma cervejinha e eu passo a amá-la, eu não paro mais. É um relacionamento intenso, eu não paro de beber. Não consigo me controlar. Aí os outros 3, não pode também ficar dando conselhozinho, só assim, pô, lamento. O outro, e você? Paz, mulher. Mas como eu gosto de mulher. Acho que eu sou o homem que mais gosta de mulher. E eu não aguento quando eu vejo uma mulher. Terrível, eu tenho que me segurar que nem um louco. Poxa, que pena. E o outro? Jogo, cara, eu adoro jogar. Eu gasto tudo que eu tenho quando eu vou para o jogo. Dinheiro mesmo, valendo. Pô, terrível. Aí o quarto, e você? Eu não consigo guardar um segredo. Eu espalho tudo que eu ouço por aí. Então, por favor, abra o seu coração, mas não para uma multidão. Multidão pisoteia. Abra o seu coração para poucas pessoas, porque o seu coração é um solo sagrado. Então não vá para o extremo de viver isolado no campo para ninguém te ver, e não vá para o outro extremo de virar um Big Brother que todo mundo sabe da tua vida. Entrega a chave para pessoas que de fato você sabe que vão considerá-lo como lugar sagrado e tratar o seu coração e a sua vida com a dignidade devida. Trate suas feridas. Fale das suas questões. Procure ajuda. E permita que coisas tristes tenham espaços em você, porque a nossa vida tem que ter espaço para coisas tristes, claro, porque a vida tem tristeza. Mas que essas coisas tristes não governem todos os seus atos. Faça o seguinte exercício, imagina a sua vida como uma viagem que você vai fazer. E o seu coração é a mala que você vai colocar as suas roupas, e você só tem uma mala. O que é que você vai colocar dentro dele para fazer a viagem? Porque quando você vai viajar, uma viagem longa, e só pode levar uma mala, você é extremamente criterioso com as roupas, que é um estresse, né? Tem gente que morre porque não sabe que roupa vai levar.
Por quê? Porque você quer ficar naquele lugar, naquele hotel, naquele encontro, da maneira mais bonita possível. Então você escolhe as suas melhores roupas. Então a vida é essa viagem. E você tem uma mala, que é o teu coração. Escolha as coisas mais bonitas, para que essa viagem seja sedutora. Para que essa viagem seja excitante. Para que ela seja cheia de adrenalina. Para que ela seja bonita. Para que ela seja verdadeira, para que você seja bem-aventurado, como disse Jesus. Em outras versões ele diz, para que você seja feliz. E a gente acha que feliz é quem só vive coisa boa. Não, porque Jesus falou que felizes são os que choram. Felizes são as pessoas que sabem fazer a viagem de uma maneira completa. Eu vou pular uma parte aqui que eu ia falar na minha pregação que eu não quero falar, porque eu quero encerrar mais ou menos com isso aqui que eu estou falando para você agora. Se perder não é exclusividade de quem sai de casa. Se perder é a grande possibilidade de quem está vivo e negligencia os temas do coração. E o que resolve o drama dos filhos? Amor. Não teve uma grande conversa, não teve disciplina, não levaram ele lá na frente da igreja, falaram que ele pecou, não teve nada disso. Teve festa, teve celebração. Teve um pai que amou e teve um filho que aprendeu a receber amor, porque receber amor também é difícil, tem gente que não consegue. E a gente precisa se aperfeiçoar na escola do amor, tanto como doador, como receptor. Que o pai agora ele tem 2 filhos perdidos. Ele descobre que ele tem 2 filhos perdidos. E para os 2, cada um na sua distinta perdição, ele olha para os 2 e diz: vocês são meus filhos. Foram lá atrás e serão para sempre. Tudo que é meu é seu. Você só precisa entender que eu te amo. Você só precisa entender que você é amado. 2 filhos perdidos de uma maneira diferente e acolhidos da mesma maneira. Eu não sei dizer quantas vezes eu já preguei na parábola do filho pródigo. Eu já preguei algumas. Esse mês, em junho, inclusive, fiz uma série. Eu preguei 5 vezes na parábola do filho pródigo. Então, esse ano é a 6ª. E ontem eu terminei de ler a parábola. E pela primeira vez eu fiquei mais encantado com o pai do que com os filhos. Porque eu acho que Jesus estava dando um recado a respeito de quem Deus é, e não de quem os filhos são. Ele está invertendo a nossa percepção e dizendo: minha querida, você fez, você foi, você ficou, que você se perdeu. Então o convite é para você voltar para casa. E se reencontrar com Deus, não, isso não é reencontro, isso é um novo encontro. Porque eu não acredito que Deus faça reencontros. Eu acho que Ele faz novos encontros. Porque aquele encontro lá acabou. Inclusive ele deu certo. Nós estragamos ele. E o que é que Deus faz? Novo. Porque quando as coisas velhas ficam para trás, em Cristo nós somos convidados para viver tudo novo. Então é o amor. É o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, que ele escreve o lindo capítulo, dizendo do amor, o que é o amor, que o amor tudo suporta, tudo crê, e nós pastores usamos esse texto em casamento, não tem nada a ver com casamento, tem a ver, sabe com o quê? Com pessoas que não se entendem, com uma comunidade que não consegue viver bem. Aí o Paulo diz: então vamos organizar isso aqui. Acho que quando ele começa a organizar, ele fala: não tem organização não. Gente, ou vocês se amam, ou vocês se largam. Agora, se vocês colocarem o amor como o carro-chefe da vida de vocês, a possibilidade do novo se torna possível todos os dias. E para encerrar mesmo, eu de fato quero encerrar. Eu assisti há algum tempo, alguns meses com a minha filha, um filme chamado Frozen. Não sei se vocês já assistiram. Não sei se é da Disney ou não. O pessoal, algum tempo atrás, dizia que a Disney era do diabo, né? Olha o diabo para fazer coisa bonita, meu.
Não, sério. E o filme Frozen é a história de duas irmãzinhas e... Nem lembro o filme todo, eu lembro mais de uma parte, já chegando no fim. Que uma das irmãs, ela está congelando mesmo. Ela está com o coração a ponto de congelar. E quando o coração congela, ela morre. E ela precisa ganhar um beijo. Mas ela não pode ganhar um beijo qualquer. Ela precisa ganhar um beijo de quem ama. Porque só o beijo de quem ama descongela o coração. Esses dois filhos aqui são duas pessoas congeladas. E o pai podia escrever um livro dizendo, olha, vocês dois agora vão fazer assim, a vida vai ser assado, eu vou montar uma constituição, a vida vai estar cheia de regra, e não, o pai descongela a vida deles. Eles estão frozen. E o pai dá um beijo no coração dos dois, mas não é um beijo qualquer. É o beijo do amor, porque quando a gente consegue, a gente ganha o beijo do amor, não há gelo nesse mundo que petrifique as nossas emoções. Então o que a gente precisa? Abrir o nosso coração para relacionamentos reais. E entender que o beijo do outro me salva. Que o abraço do lado pode de fato me descongelar. Fazer de mim outra pessoa. Fazer da minha vida uma nova história de vida. Então, o que eu e você temos que fazer? Porque então eu vou fazer uma afirmação categórica. Se você não gostar, depois a gente conversa no final do culto, se você não for muito forte. Todos nós somos esses dois filhos. Nós somos pessoas perdidas. Todo dia? Não, porque todo dia é muito. Mas nós somos daqui um público adulto. Todo mundo aqui já tomou decisões terríveis, todo mundo aqui já se perdeu, todo mundo aqui já negligenciou, todo mundo aqui já somatizou, todo mundo aqui já sublimou, todo mundo aqui já foi embora, todo mundo aqui já negou, todo mundo aqui já fez isso. E de alguma maneira, em algumas situações, a gente permaneceu fazendo aquilo que estava nos congelando, e nos distanciando, e nos colocando lá longe no campo, e nos colocando dentro de uma caverna para a gente ficar absolutamente preso. Aí vem Jesus e conta uma historinha. E diz, você só está congelado porque você quer. Porque hoje você pode passar por uma transformação. Porque hoje você pode iniciar um processo bonito de viver uma outra vida. De colocar o seu coração na mesa. De falar das suas questões. E assim você conseguir viver em paz.